amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, abaixo na descrição constam os links para que você possa acessar as aulas prévias e as aulas anteriores. Vamos à nossa aula. Operação matemática de divisão, parte 4, dando continuidade, né? Vamos aprender mais sobre esta operação, né? Que é tão difícil para a maioria dos alunos. E vamos aprender como os bastidores do cálculo, né? Da divisão. Por isso, vamos à nossa aula prática. Eis aqui a nossa aula prática. Vamos conhecer os bastidores do cálculo, né? Referente à operação matemática de divisão. Tenho aqui já um exemplo de uma conta já realizado, né, o processo de cálculo. Bom, aqui é para explicar uma característica interessante da divisão. Nós podemos diminuir o tamanho dessa divisão, que é 540 dividido por 12. Como nós fazemos isso? A gente faz isso pela equivalência, né, entre os números. Para isso, temos que dividir ambos os números por um mesmo número, tá? Por um mesmo divisor, tá certo? Podemos dividir o 540 por 2, tá? Porque o 540 é um número par terminado por 0. Como é terminado por 0, a gente sabe que é par, tá? E podemos também dividir o 12 por 2, porque o 12 é um número terminado por número par, que é o 2, por coincidência, tá? Ou também podemos dividir por 3, tá certo? Se dividirmos por 3, como o 3 é um número maior que o 2, a gente diminui mais ainda o tamanho da conta, tá? Então, se for por 3, 54 não é um número muito grande, dá para a gente dividir de cabeça por 3, né? 54 dividido por 3 vai dar 5 dividido por 3 dá 1, né? Aí sobra 2, abaixo 4, 24, 24 dividido por 3 dá 8, então 18. Com o 0, 180, tá? Vamos colocar aqui 180. E 12 dividido por 3 dá 4, tá? Então, veja, conseguimos diminuir o tamanho da divisão, da conta de divisão, para essa conta aqui. É a mesma coisa, tá? É a mesma equivalência. Os números, lógicos, são diferentes, mas a equivalência é a mesma. Então, é uma forma também de resolver a conta de divisão, tá? Quando for um número fácil, quando forem números fáceis, né, para a gente utilizar esse processo, tá certo? Então aqui vamos fazer a conta, né? 1 é menor que o 4, tem que pegar o 18, na tábua do 4, mais próximo vai ser o 4 mesmo, né? 4 vezes 4, 16, né? 18 menos 16, 2, abaixo o 0, aí 20 dividido por 4, dá 5, né? 5 vezes 4, 20, 20 menos 20, 0, né? Tá? Olha o resultado, é o mesmo, tá? É o mesmo. Bom, isso aqui é uma curiosidade, né? Uma possibilidade que você pode fazer em relação à operação matemática de divisão, ok? Agora vamos estudar mais a fundo os bastidores do cálculo, né? Como que realmente é feito o cálculo, né? A gente faz por esse processo, tá certo? Mas vamos entender melhor o raio-x, né? Vamos ver o raio-x para a gente entender melhor como que é a divisão de fato, tá? Bom, uma ideia que a gente pode ter sobre a lógica do processo de divisão é a seguinte, né? Você pode... vamos pensar assim, olha, temos aqui um dividendo com 3 algarismos, tá? E como a gente pode pensar? A gente pode pensar assim, ó, no 4, tá? A gente pode pegar o 4 e dividir por 2, tá? A gente pode pegar o 8 e dividir por 6, e o 6 dividido por 2, tá? Um processo contrário ao que a gente faz aqui, tá certo? Então, nesse caso é assim, ó, o 4 ele é centena, né?
Então, 4 na verdade vale 400. Então, 400 dividido por 2 dá 200. Vou colocar aqui, 200. 8. 8 é dezena, então são 80 unidades. Então, 80 dividido por 2 dá 40. Tá? 40 unidades. Tá? E o 6 são unidades. Então, 6 dividido por 2, né? 3. 3 unidades. Tá? Se a gente somar 240 mais 3, dá 243. Certo? Então, é o resultado dessa conta aqui. 486 dividido por 2. Tá? Então, dá a metade. Tá certo? Então, é um processo. Tá certo? E é assim, né? O sentido é para cá, né? Do dividendo para o divisor. Se você tiver percebido, é dessa forma. Tá? É claro, esse cálculo, inclusive, dá para fazer de cabeça, né? Mas isso só é possível quando os números não forem tão grandes, principalmente quando o divisor for pequeno. Tá? E principalmente, mais ainda, especialmente, né? Quando cada algarismo, você observar, né? Que cada algarismo aqui do dividendo, curiosamente, ele é fácil você encontrar na tábua do 2, porque 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Então, são números que estão na tábua do 2, né? São números que são divisores do 2, né? Porque 2 vezes 6 vezes 2, aliás, esses números aqui, eles podem ser divididos por 2 facilmente, tá? Então, essa é a lógica básica, digamos assim, tá? É claro, esse processo aqui só é fácil, como eu disse, quando os números são pequenos, quando você vê que há uma situação que facilita o cálculo. Nem sempre é desta forma, tá? Então, por esse motivo, a gente tem que adotar esse sistema aqui de resolução, né? De resolver a divisão, que é o tradicional, digamos assim, e o que garante que sempre a gente vai conseguir acertar o resultado, né? Então, vamos lá. O que a gente faz, né? Sempre observa o primeiro algarismo, né? Não é assim o procedimento? Observamos o primeiro algarismo, que no caso aqui é o 4, né? Então, 4, aí procuramos um número na tábua do 2, que deu 4, que no caso é o 2, né? Aí colocamos aqui, fazemos uma subtração, dá 0, abaixamos o 8, aí procuramos na tábua do 2, que dá 8, que é o 4. Aí dá 0 aqui, abaixamos o 6, e aí procuramos na tábua do 2 o número que dá 6, que é o 3. Tá? Então, esse é o procedimento normal, digamos assim. E você veja, o sentido já é diferente, né? Do divisor para o dividendo, né? Divisor para o dividendo, já é o contrário, né? E quando a gente começa a formar o resultado do quociente, sempre começamos pelo número, né? Se é um número que possui mais um algarismo, sempre pela esquerda, né? Até chegar ao último número, que é o número da direita, tá? E no dividendo, a gente sempre começa a tentar fazer pelo primeiro número aqui, tá? Ou seja, da esquerda do dividendo, da esquerda para a direita. Diferentemente, né, das operações matemáticas de multiplicação, de soma ou subtração, em que a gente começa a formar o resultado do número da direita, né, para a esquerda. Já a divisão não é da esquerda para a direita, tá? Entendeu esse processo aqui? Um processo que seria ideal esse aqui, né? Seria mais rápido, mas nem sempre é possível, né? Porque tem números que vão dar número com vírgula, então fica cada vez mais complicado, tá certo? Continuando mais explicações sobre os bastidores da conta de divisão, da operação matemática de divisão, né? Temos uma outra conta aqui que já está pronta, né? O que a gente observa aqui, o passo a passo, né? Vamos entender o passo a passo aqui do processo. Esse é o processo normal que a gente faz. Mas o que você observa, né? O dividendo aqui, ó, na linha de baixo, ele começa a diminuir o valor dele, né? Ele vai diminuindo, ele vai afunilando, como se fosse uma pirâmide invertida, até dar o resto final, né? No caso aqui, o resto final foi o resto zero, né? Lembrando que quando o resto ele é diferente de zero, significa que o resultado aqui, o quociente, é um número racional infinito, né?
porque nunca vai ter um resto igual a zero. Vai ser sempre um número diferente de zero e sempre a gente vai continuar a conta, mas como é infinito a gente para, né? Senão fica eternamente fazendo, né? Então, se você observar, a gente vai diminuindo o dividendo, vai diminuindo, vai transformando em quociente, tá? De acordo com o divisor aqui, que é o valor que determina, né, como que vai ser de fato o resultado, tá certo? Então é um processo de diminuição, de redução em relação ao dividendo até dar um resto zero ou não, tá? E vai montando aqui o divisor, certo? Então vamos mostrar assim os bastidores de como é realmente esse processo, né, passo a passo. E é da seguinte maneira, então temos aqui a mesma conta, né? E o que a gente observa, né? A gente, por exemplo, o dividendo aqui tem 3 algarismos, o divisor tem 2 algarismos. Então, quando a gente faz essa conta, é como se a gente estivesse fazendo desta forma, da seguinte maneira. Eu observo aqui, que a gente observa, se a gente colocar, aqui tem uma dezena, certo? Aqui já é centena, são 8 centenas, aqui são 2 dezenas. Se a gente aumentar essa dezena aqui para centena, tá? Então vou colocar aqui um zero. Tá? Se aumentar e for o número ainda menor, né, eu aumentei aí são 2 centenas aqui, porque é o número 2, e aqui são 8 centenas. Se a gente aumenta aqui e aqui continua sendo maior, não tem problema, digamos assim. Tá? Dá para fazer a divisão, tá certo? E aí nesse caso aqui, a gente vai dividir 832 por 260, não dá por 8, não dá por 3 só, tem que pegar todos os 3 algarismos, né? Ou seja, aqui é centena com centena, né? 8 centenas com 2 centenas, certo? Bom, e aqui a gente já sabe que o número que a gente vai multiplicar por 260 para dar próximo de 832 é igual a 832, próximo sempre sendo abaixo, né? É o 3, ó, por causa do 3 aqui, a gente já sabe, né? Então fica mais fácil fazer esse cálculo. Então 3 vezes 260 dá 780. Tá? Então a gente pega 780 e bota aqui embaixo do 832 e faz o cálculo, tá certo? Então aqui vai dar, o resultado vai dar, fazer a subtração, né? 12 menos 4 vai dar 8, né? Passam para cá, 8 mais 1, 9. 3 menos 9, transforma o 3 em 13. 13 menos 9 vai dar 4. Passa 1 para cá, 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 0. Vai dar 48, né? A diferença. Ou melhor, essa conta eu acabei fazendo errado, tá? Aqui eu vou cancelar aqui. Não ter que fazer novamente. Tá? Aqui na realidade eu coloquei 784, mas eu me enganei. É 780. Tá? Porque 3 vezes 260 dá 780. Você vê que aqui deu 78. Tá? Porque a gente aumentou aqui o número do divisor, né, que era uma dezena, a gente aumentou para centenas, 2 centenas. Eram 2 dezenas, a gente aumentou para 2 centenas, que é o número 260. Então, 3 vezes 260 dá 780. Aí, quando eu faço a subtração de 832 com 780, vai dar 52, tá certo? 52, ok? Então, você vê que é o mesmo resultado aqui, só que feito de uma maneira diferente, né? Agora, 52 eu vou dividir por 260. Nesse caso aqui, tá? Eu não vou colocar zero, depois colocar uma vírgula aqui, porque não é essa a situação. O que a gente precisa entender é o seguinte, a gente pode aumentar, se puder, né? No caso aqui a gente pode aumentar de 26 para 260, porque o dividendo continua sendo maior que o divisor. Tá? Quando a gente chega nesse processo aqui, para continuar a conta, esse zero que a gente aumentou aqui, a gente pode retirar. Por quê? Eu tenho 52 aqui, que é bem menor que 260, porque aqui é uma dezena, aqui são centenas. Então eu corto esse zero aqui, tá? Retiro esse zero. E vou fazer 52 dividido por 26. Tá? Então 26 é uma dezena que é menor que a dezena 52. Então, no caso aqui a gente já sabe que vai ser o 2. Então 2 vezes 26, 52. E aí termina a conta. Tá? O que é interessante a gente entender? Por que aqui, o que representa essa dezena, né?
E aqui a gente fez realmente o que ela representa. Na realidade, não é uma dezena, é uma centena com 7 centenas, né? Esse número aqui representa centenas, são 7 centenas e não uma dezena como está aqui, tá? Então, o que acontece? A gente começou o cálculo diminuindo o dividendo que vale 8 centenas, ou seja, 832. No processo de redução, a gente teve que subtrair, retirar de 832, 780 unidades, né? Então, a gente retira 700 unidades. E não, na realidade, a gente não retira 78, né? É porque, como a gente começa a calcular usando uma dezena, que é 83, a gente subtrai normalmente por outra dezena, tá certo? Mas aqui, na realidade, para você entender o que representa esse valor, é que na realidade representa centenas, né? Então a gente retira de 832 780 unidades. E aí a gente chega numa dezena. Aí quando chegarmos numa dezena, esse número que nós havíamos aumentado, a gente retira o zero para que fique, digamos, de igual para igual, né? Dezena com dezena. E esse número, como é menor que essa dezena, então é só fazer 2 vezes 26 e a gente chega no resultado, tá? Então, ou seja, vai diminuindo cada vez mais o divisor, né? Eu tiro da centenas, são 8 centenas, eu retiro 7 centenas, que é o 780, e sobra uma dezena, que é 52, e aí eu vou continuando o cálculo, né? Com o divisor também sendo uma dezena, até chegar no resultado, no resto final, que no caso é zero, tá certo? Mais explicações a respeito disso, tá? A respeito dos bastidores, aqui nós temos uma outra conta que o resultado já está pronto, né? Já está feito, ó. Veja o passo a passo, ó. Vai diminuindo cada vez mais o dividendo, né? Mas aqui mostra como dezena. Por quê? Esse número aqui de cima, ele pertence à segunda classe, né? Porque 2.736 faz parte da segunda classe, que é a classe do milhar, por isso 2.736. Aí você vê um número aqui, 24, no processo, né, que é uma dezena. Então, parece que a gente está retirando de 2.736, né, sendo que esses dois primeiros algarismos aqui, que é o 2 e o 7, o 2 é unidade de milhar, e o 7 é a centena, né, da terceira classe, da classe das unidades. E aqui o 24. Mas no caso aqui o 24 não é uma dezena, como que a gente pode retirar, né, dos dois números que representam, um representa a unidade de milhar, outro representa a centena. Como a gente pode usar então um número em que o primeiro número representa a dezena e o segundo número representa as unidades, né? Então, para entender melhor, na realidade a conta é feita desta forma, né? Como eu fiz da forma anterior. Então, no caso aqui, 2.736, na realidade, pelos bastidores, né, do passo a passo, na realidade é como se a gente estivesse fazendo desta forma. No caso aqui é sempre assim, ó, você pega, tem 4 algarismos aqui, não tem? E aqui tem um. Eu posso aumentar para que fique pelo menos com 3 algarismos, ou seja, uma quantidade de algarismos a menos. Se aqui tem 4, posso ter até 3 algarismos. Nesse caso, eu acrescento zeros, né? Acrescento o primeiro zero, fica com 2 algarismos. E acrescenta um segundo zero, fica com 3 algarismos. Então aqui é 4 e aqui 3. Se eu colocasse mais um, para ficar com 4 algarismos, não daria certo, né? Porque aí seria 6.000 maior que o dividendo. Já na conta anterior, nós tínhamos 3 algarismos, né? E depois 2 algarismos. Eu aumentei coloquei mais algarismos. Eu tinha 2 algarismos, mas eu pude colocar mais algarismos. Ou seja, o divisor ficou com 3 algarismos e o dividendo também ficou com 3 algarismos. Mas acontece que o dividendo continuou sendo maior. Nesse caso aqui, se eu colocar a mesma quantidade de algarismos, certo? Vira 6.000. 6.000 é maior que 2.736, tá? Então, como disse, essa conta aqui é como se a gente estivesse fazendo desta forma, tá? Então, no máximo, o que dá são 3 algarismos, portanto, 600. Então, 2.736 dividido por 6.000. A gente já sabe que vai ser 4 aqui, porque 4 vezes 600 dá 2.400. E aí a gente põe os 2.400 exatamente aqui, tá? Faz a conta de subtração, tá? Aqui vai dar 6, aqui vai dar 3,
Aqui vai dar 3, aqui vai dar 0. Então, 336, tá? É o resto. 336 com 3 algarismos, né? É uma centena com 3 centenas, é o número faz parte das centenas, né? O 336, com 3 centenas aqui. Acontece que aqui o 600 também é centena, só que é maior, né? Tem 6 centenas aqui, de fato. E ele é maior por isso, né? Então, ó, eu corto o 0 aqui. Então, da mesma forma que eu aumento, né, o divisor, também diminuo no decorrer do cálculo, né? Então, agora já é possível calcular. 336 dividido por 60. A gente já sabe que aqui vai dar 5, tá? Porque 5 vezes 60 dá 300. Aí eu ponho 300 aqui embaixo, né? Diminuo, vai dar 36. Tá? Agora, 36 vou dividir por 60. Temos uma dezena com 3 aqui e outra dezena com 6, né? 6 dezenas, certo? Mas é maior, não é? Então eu corto o 0 aqui, ó. Corto esse 0, tá? E chego ao número original, que é 6, né? O divisor vale 6. Porque agora dá para dividir 36 com 6. No caso aqui a gente sabe que vai ser 6. 6 vezes 6, 36. E aí termina a conta, tá? Então o que a gente observa aqui? Se a gente puder começar pelo número... Aqui são os bastidores. É o bastidor da são os bastidores da conta de divisão, né? É o que acontece quando a gente faz esse processo aqui. Só que a gente não vê como é feito, porque na realidade a gente faz por esse outro processo aqui, tá? Porque é muito mais fácil fazer por aqui do que por aqui, do que desta forma, tá? Isso aqui é só para você entender como acontece na realidade quando a gente faz esse cálculo aqui, tá? E aí, o que a gente vê, né? Esse número aqui, na realidade, não vale 24, não é uma dezena. Na verdade, ele vale 2.400, tá? Aí, quando a gente subtrai esse por esse, a gente chega em 336, ó. 300, o 33 aqui e o 6, na verdade, é 336. E o 30 aqui é 300, tá? Então, você vê como é realmente o passo a passo. Aí você vê que realmente vai diminuindo, né? O dividendo valia 2.736. Ao fazer a conta aqui, né, ao achar o número que multiplicado pelo divisor seja um valor abaixo desse, igual ou abaixo de 2.736, eu achei o valor de 2.400. Então eu vou retirar de 2.736, eu retiro 2.400. Vão sobrar 336, ou seja, 3 centenas, tá? Aí eu faço o cálculo das 336 centenas, eu retirei 300. E aí eu cheguei numa dezena, 36. Ou seja, vai afunilando, né? Você vê que o dividendo ele vai cada vez mais afunilando até chegar aqui, tá? Uma outra forma de demonstrar isso aqui é o passo a passo, né? Então, a gente dividiu esse com esse, né? A gente começou a dividir 2.736 por 600, né? Aí dá 4, não é isso? Com o resultado de 2.400 aqui, a gente chega no resto 336, que a gente passou a dividir por 60, né? Porque 600 era maior. E aí deu 5, né? 5 vezes 6, 300. Ou melhor, 5 vezes 60, 300, né? Aí o resto deu 36. Aí a gente passou a dividir não por 60, e sim por 6. Né? Aí chega no final da conta. Então aqui eu estou destrinchando, porque são várias... Você sabe que enquanto a gente vai realizando o processo da divisão, a gente vai fazendo novas divisões ou subdivisões, né? Então, 1, 2, 3. Fizemos 3 divisões até chegar no resultado. Então, esse processo aqui é o processo real, né? Que mostra o que acontece durante esse processo aqui. Mas é claro que é muito mais fácil fazer desta forma do que desta. Desta forma é mais demorado, né? A forma mais trabalhosa. Mas se você quiser, né, se você optar por essa forma, pode ser, tá? Então, é sempre assim. Se você puder aumentar aqui, você aumenta. Se não puder, também
Não dá para começar com mais algarismos, tá? Se você puder aumentar, aí tudo bem. Então você vê, a gente aumenta aqui e no decorrer do processo a gente vai diminuindo o divisor até chegar no tamanho original dele, tá? Então a gente começa no tamanho original do divisor, aumenta e vai diminuindo até chegar no tamanho menor. Bom, então é assim que funciona, né, os bastidores da conta de divisão, tá certo? Continue revendo, procure rever sempre, né, para aprender cada vez mais. Bom, amigo estudante, estamos terminando mais uma aula. Procure revê-la, procure compartilhá-la, certo? Porque assim você também ajuda a divulgar o conhecimento. Tem ideia do que é isso? Portanto, bom estudo, boa aula e até a próxima!